Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Neste sábado, dia 6 de março de 2021, agora são 8 horas e 1 minuto. É muito bom podermos juntos estar nesta manhã. Bom dia, irmã Marli, bom dia, irmã Thelma, e todos os demais que estão aí acompanhando. E vamos juntos louvando o nome do Senhor, vamos juntos dependendo do Senhor, vivendo assim para a glória de Deus. Estamos estudando compartilhando sobre Pedras Vivas, 1 Pedro, capítulo 2, o texto completo é de versículos de 1 a 10, mas hoje nós vamos ver sobre uma questão muito importante que Pedro falou aos irmãos lá. Ele escreveu aos irmãos e escreve para as nossas vidas também, e que nós encontramos exatamente no texto o, os versículos que dizem isso, né? 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9, versículos 9 e versículo 10. Então, eu quero ver com você hoje que Pedras Vivas têm uma missão a cumprir. Pedro está falando algo muito importante a nós. Veja o verso 9 e o verso 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. O que vemos aqui é que o pensamento de Pedro, se olharmos desde o versículo 1, ele está transmitindo algo muito interessante. Ele fala sobre o crescimento, fala sobre uma estrutura sólida e agora ele fala sobre missão. Então, como pedras vivas construídas sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo, temos então uma missão que devemos cumprir, algo que é assim, podemos afirmar, né? Que deve ser feito de maneira eficiente, e nós, não é, pedras vivas, nós fazemos parte integrante da missão. Não há como ser pedra viva se não estiver ligado na rocha que é Jesus. E não há como dizer que está ligado na rocha que é Jesus, é uma pedra viva da salvação, se não estiver disposto a cumprir aquilo que a palavra de Deus mesmo diz. Então, Pedro traz alguns ensinamentos que são fundamentais para nossas vidas como cristãos, como crentes em Jesus, na questão dessa missão a cumprir. Ele fala que devemos cumprir essa missão porque temos a experiência, experimentamos, né, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Isso, então, é um fundamento para cumprirmos o quê? Aquilo que temos a realizar. Como alguém pode compreender a necessidade humana se não tiver experimentado antes a misericórdia de Deus em sua própria vida? É uma pergunta. Então, como? Pedro diz aqui: não tinhas alcançado, não tinha recebido misericórdia, mas agora o que? Recebestes, alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro então está falando que é antes sem misericórdia, agora dentro do alcance da misericórdia de Deus. Eu estou dentro do quê? Desse alcance maravilhoso. Isso então é muito importante porque a misericórdia do Pai, ela se manifesta, ela se revela a todos, mas nem todos a querem, né? Jesus disse que o Pai, ele faz chover chuva sobre justos e injustos. Receber misericórdia é uma coisa, mas podemos dizer assim, adentrar dentro da área da misericórdia, dessa esfera, dessa abrangência da misericórdia, como diz Pedro, né? Não tinha alcançado, mas alcançaste, não tinha recebido, mas recebeste. Só quando se entrega e se fundamenta a vida sobre a rocha dos séculos, que é quem? Que é o Senhor Jesus Cristo. O profeta Jeremias escreveu lá em Lamentações, no capítulo 3, né, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Os discípulos, principalmente aqui Pedro, só passaram ao despertamento da sua missão
quando experimentaram realmente e reconheceram, poxa, como Deus tem misericórdia da nossa vida, como Deus alcançou misericórdia, me alcançou com a sua misericórdia. Eu lembro lá de Atos, capítulo 2, quando ele prega, ele diz, olha, sobre isso, sobre a grande misericórdia de Deus, quando as pessoas perguntam para ele, o que devemos fazer então? Ele fala então, né? Olha, vocês devem se arrepender dos seus pecados e se renderem à graça de Deus. Isso é maravilhoso, por quê? Porque Deus está falando de misericórdia. Pedro fala então de algo que ele entendeu para a vida dele, que era o quê? A misericórdia de Deus. Assim, Pedras Vivas têm essa missão a cumprir, porque compreenderam que a misericórdia de Deus é fundamento para a sua missão. Então, por isso o Senhor Jesus sempre insistiu com eles, né? Em que, lembram Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia, o que perdido. Jesus também diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. Pedro experimentou na sua vida, quando lá, lembrando quando ele nega Jesus, quando ele pode ouvir o renovar da misericórdia de Jesus, de Deus pela vida dele, quando o galo canta, tantas coisas, poxa, acorda para a vida, tantas coisas mais, nós vemos o quê? O Senhor cuidando de tudo, o Senhor guardando, porque a misericórdia do Senhor estava assistindo. Pedro entende isso. Então, entendendo isso, Pedro também, ele, além de entender a misericórdia, ele entende uma coisa muito importante, que a missão, ela é de um povo que pertence a Deus. Ele entende isso, olha, eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a quem? Eu pertenço ao Senhor. O versículo 10, olha, vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês não eram, mas agora são. Em outro tempo não erais povo, agora são povo de Deus. Uma lição muito importante aqui é que somente crentes em Jesus, somente aqueles que são salvos em Jesus, somente a igreja é cumpridora dos propósitos de Deus no mundo. Ela proclama a salvação por experiência. Lá em Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a igreja ela é a cumpridora dos propósitos de Deus nesse mundo. No versículo 9, Pedro fala que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita no amor de Jesus, povo adquirido pelo preço do sangue de Jesus, nação santa, um povo separado pelo próprio Deus, no sentido não de serem melhores do que outros, mas porque espiritualmente estão religados em comunhão com o Pai. Então, Pedro diz então que devemos o quê? Entender que somos esse povo. Pedro diz, olha, existe um contraste muito grande, que é fundamental para o cumprimento dessa missão. O povo que pertence a Deus. Os judeus se diziam filhos de Abraão, povo de Deus, herdeiros das promessas, porém não aceitaram o Messias de Deus, Cristo. Eles rejeitaram a pedra de esquina. Por isso, Pedro afirma categoricamente que as pedras vivas têm uma missão a cumprir que veio do próprio Deus. O tempo de não ser povo acabou, agora são povo de Deus. E em Cristo Jesus, todo o que crê é de Deus, adquirido pelo sangue inocente, que tem um grande valor. Então, Pedro está dizendo, a missão deve ser cumprida integralmente. Eu e você temos essa missão. Devemos cumprir essa missão de forma integral, sermos sal da terra, sermos luz do mundo, como Jesus falou. E Pedro diz aqui, olha, para que anuncieis as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, pedras vivas que cumprem integralmente a missão recebida do Pai. Assim, então, somos pedras vivas. Concluindo, né, nessa semana, esse tema tão bonito, né? Pedras vivas têm atitudes de crescimento. Renunciar ao pecado, investir nas verdades espirituais, descansar na graça de Cristo. Essas pedras vivas que crescem têm uma estrutura espiritual sólida, que é buscada pelo coração, fundamentada em Jesus Cristo
É uma estrutura que traz esclarecimento espiritual cada vez mais. E essas pedras vivas, como vimos hoje, cumprem sua missão. Porque experimentaram misericórdia. Sabe que o fundamento da missão é porque são o povo de Deus que pertence ao Senhor. E a missão, sabem que essa missão deve ser cumprida, não é? De forma integral. Que maravilha! Cada um que tem Jesus no coração, se você já entregou sua vida a Jesus, você pode dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de eu ser pedra viva, construída sobre a rocha, que é o Senhor, que não existe outro. Muito obrigado. Por isso, nós vamos, nessa manhã agora, orar, e eu quero convidar você a colocar sua vida diante de Deus, seu coração, e dizer: Senhor, me firma cada vez mais na rocha que é o Senhor, e que eu possa espalhar ao mundo como o Senhor transformou a minha vida, como o Senhor pode transformar a vida de outras pessoas também. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por sua graça e amor renovado sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nessa manhã, quando nós, ó Pai, terminamos de ver sobre esse tema Pedras Vivas nessa semana, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar e se tornou, ó Pai, o fundamento para a vida humana. Tudo que podemos ter está em Jesus. Assim, ó Pai, as nossas vidas estão colocadas sobre a rocha, firmadas, construídas, edificadas sobre essa rocha que é Jesus. E obrigado, Pai, porque crescemos nele, a nossa estrutura está sobre ele e temos uma missão a cumprir falando sobre o que ele nos fez. Que assim sejamos, para a glória do seu nome. Ó Pai, eu clamo para que, como igreja, nós estejamos sempre firmados na rocha, que é o Senhor. O Senhor faça um avivamento espiritual em nossas vidas, em nossas igrejas, nos líderes, ó Pai, no coração de cada pastor. Deus abençoa, dirige, sustenta cada missionário, onde quer que esteja, que o Senhor esteja realmente fazendo dele pedra viva, ó Pai, para a glória do seu nome. Abençoa-nos, ó Pai. Nós temos vivido um tempo assim, ó Deus, de grande desafio na história da humanidade. No nosso país, ó Deus, temos enfrentado a pandemia, Deus, a pandemia, Covid-19, tantos estragos, tanta morte, ó Deus, tanta doença. Em nome de Jesus nós clamamos misericórdia. Como oramos antes, ó Pai, nós sabemos que o Senhor pode, com o seu poder, com a sua mão poderosa, cancelar tudo isso. O Senhor pode, ó Pai, simplesmente com uma palavra, fazer com que tudo acabe. Mas nós pedimos misericórdia, nós pedimos graça. O Senhor pode abreviar tudo. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, atua com poder, ó Pai. Dá forças, dá inteligência, dá sabedoria. Ó Deus, aos cientistas, as vacinas que estão sendo aplicadas, ó Pai. Tanta luta aqui, ó Pai, mas nós pedimos misericórdia. Agora vivemos um tempo, Pai, em que UTIs dotadas, faltam vagas, ó Pai, para tratamento, pessoas morrendo. Ó Pai, como estão dizendo aí, ao colapso, ó Pai, em alguns locais, por causa de falta de vagas na saúde, para o tratamento. Tem misericórdia, ó Pai. Age com poder. Age, ó Pai, com compaixão, pois nós dependemos do Senhor e sabemos que o Senhor quer fazer isso. Por favor, age. Eu clamo pelas famílias que têm sofrido com seus enfermos. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Clamo, Pai, por aqueles demais enfermos que com outras doenças, como câncer, tratamentos cardíacos, problemas nos rins, que precisam fazer hemodiálise, diabetes e tantos outros, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde cada um. Cura, Pai, cura, efetua a cura necessária. Ó Deus, em nome de Jesus, cuide da Estelinha, ó Pai. Está fazendo um procedimento hoje. O Senhor guarde ela e cura a sua serva, Pai. Igual a Juliana, cura ela também. E tantos outros, ó Pai, que precisam do Senhor. Tem misericórdia daqueles que perderam entes queridos, ó Pai, e consola seus corações. Consola, Pai, pois precisam do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, do seu povo. Ó Pai, que nesse tempo também, como igreja do Senhor, nós nos despertemos para proclamar que o Senhor é a rocha, o Senhor é salvação, e se não for no Senhor, não há outro. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida, Pai, cuida da questão econômica do nosso país. Ó Pai, derrama favor do Senhor e graça sobre os nossos governantes, todos eles,
quer seja na esfera federal, estadual, municipal, os poderes legislativo, judiciário, Pai, segurança pública, ó Pai, dá temor aos corações que olhem para o céu e vejam que há um juiz, que há um Senhor, dono de todas as coisas, que um dia a este Senhor todos eles prestarão conta, Pai, em nome de Jesus. Pai, dá essa consciência. Também pedimos, ó Pai, continua a consolar os nossos corações, a guardar nossas famílias, a sustentar-nos. Ó Pai, precisamos tanto do Senhor. Recebe, ó Pai, também a gratidão daqueles que têm motivos a agradecer ao Senhor por bênçãos recebidas. Hoje é aniversário do irmão Paulo, que o Senhor cuide dele, que o Senhor abençoe a sua vida, guarde-o. Guarde todas as vidas, ó Pai, que aniversariam hoje, que tem algo a agradecer ao Senhor. O Senhor esteja cuidando. Obrigado por sua graça, obrigado por seu amor, obrigado por sua misericórdia exercida sobre nós. Cuide de nós nesse dia, nesse final de semana, pois dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, todos que estão aí acompanhando. Bom dia, José Eduardo, Leila, Paloma, a Cláudia, os demais. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus esteja cuidando da sua vida. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também recebam a mensagem do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.